Moçadinha, a gente conversa um pouquinho com vocês sobre a evolução das estruturas excretoras, né? Alguns animais simplesmente não apresentam sistema excretor. Nesse caso, a excreção, ela acontece simplesmente através de mecanismos de difusão a partir da superfície do corpo. E quem são esses animais que não apresentam sistema excretor? São, moçada, os animais mais simples, né? É o que acontece lá com poríferos, é o que acontece lá com quinidários, poríferos na esponjas, quinidários águas-vivas, e na imensa maioria dos invertebrados, tirando poríferos e quinidários, nós vamos ter estruturas excretoras chamadas de órgãos nefridiais. Os órgãos nefridiais são as estruturas excretoras, na imensa maioria dos animais invertebrados, excetuando alguns como poríferos e quinidários. Existem dois tipos de órgãos nefridiais. Número 1, as chamadas protonefrídeas. Gente, protonefrídeas podem ser descritas como sendo tubos excretores, onde esses tubos excretores são dotados de apenas uma única abertura. Essa única abertura vai ser chamada então de poro excretor e apresentam uma extremidade fechada. Essa extremidade fechada chama fundo cego. Usamos esse nome quando a gente falou lá, né, de sistema circulatório, que dizer que uma estrutura termina em fundo cego quer dizer que ela tem uma extremidade fechada. Nós temos que protonefrídeas, elas removem, elas drenam as excretas diretamente dos tecidos corporais. Eita, Landim, não deu para entender porcaria nenhuma. Beleza, lá vamos nós exemplificar. Era uma vez, gente, sei lá, um plateuminto, como uma planária, linda minha planária, a gente, moçada, vai lá, corta o corpo da bichinha, e quando você corta o corpo da bichinha, tá aqui o corte, né, bem ampliado, nós vamos ter exatamente as protonefrídeas. Sendo, gente, que lá nas protonefrídeas eu tenho um tubo, tá aqui então a protonefrídea, o tubo excretor, um lado é aberto, esse lado aberto chama poro excretor ou nefridióporo, que belo nome, e nós temos uma extremidade fechada. Essa extremidade fechada chama lá de fundo cego. O que vai acontecer é que as excretas que estão aqui acumuladas nos tecidos corporais, elas entram no tubo e são então conduzidas até o meio de fora do corpo. Então, como vai estar funcionando aqui essa estrutura? Onde é que nós encontramos protonefrídeas? Protonefrídeas são encontrados em carinhas como, por exemplo, lá, plateumintos, em carinhas como, por exemplo, lá, nemateumintos, plateumintos, né? Vermes achatados, como tênia, esquistossomo e a planária. Sendo que nos plateumintos, uma observação, né? As protonefrídeas estão associadas com célulazinhas chamadas de células flama ou solenócitos, onde as células flama são células multiflageladas, ou seja, elas apresentam vários e vários flagelos, elas estão localizadas aqui no fundo cego, e esses flagelos, vários e vários deles, o movimento deles lembra a chama de uma vela, né? Por isso que o nome é células flama, o antigo nome lá para chama, né? O movimento lá dos flagelos lembra a chama de uma vela. E para que servem as células flama, os solenócitos? Os flagelos exatamente para criar um fluxo de água, né? Então você tem lá que os flagelos ficam mexendo, isso puxa as excretas, a água vai junto, né, moçada? Excretas e água dos tecidos corporais entra no tubo, do tubo então vai ser conduzido até o meio de fora do corpo. Nos nemateumintos, nós temos lá que as protonefrídeas, elas são conhecidas com o nome de renetes. Beleza? A gente depois vai descrever como é que funciona isso melhor,
nas aulas de zoologia. Por enquanto eu estou só jogando aqui algumas ideias que são interessantes para a gente poder resolver as questões. Existem também as metanefrídeas. Enquanto as protanefrídeas são tubos excretores que apresentam uma única abertura, as metanefrídeas são tubos excretores que apresentam duas aberturas. As duas extremidades são abertas, ou seja, não existe, né, um fundo cego. E enquanto a protanefrídea remove as excretas dos tecidos, as metanefrídeas removem as excretas do celoma. Das aulas de embriologia, né? Celoma, gente, é uma cavidade delimitada inteiramente pela mesoderme. Nessa cavidade existe no embrião, mas em alguns animais ela permanece na idade adulta. E você vai remover as excretas do celoma, e também do sangue. Nesses caras, já existe, moçada, um sistema circulatório, já existe, nesse caso, um sangue. Como é que funciona, então? As metanefrídeas. Era uma vez lá, um determinado animal, estou cortando o corpo dele, um anelídeo, por exemplo, e aí você vai ter as metanefrídeas. Metanefrídeas, gente, vão ser tubos, onde você agora tem duas aberturas, dois lados abertos. O lado aberto que vai para fora do corpo continua se chamando poro excretor ou nefridióporo, exatamente onde você vai eliminar as excretas. Então aqui o tubinho, que é a metanefrídea. E a segunda abertura, ela se abre ao nível do celoma do corpo do animal. Então você tem aquela cavidade no corpo, celoma, e a segunda abertura se abre no celoma. Essa segunda abertura, gente, ela apresenta cílios, ela é chamada funil ciliado ou nefróstoma. E o funil ciliado, o nefróstoma, os cílios servem para exatamente puxar água excretas que estão armazenadas no celoma para fora. Então aqui eu vou ter excretas no celoma, eu vou ter água no celoma, o movimento dos cílios puxa aqui para dentro, e aí você então vai conduzindo água e excretas até o meio extracorporal. Sendo, gente, que como eu estava comentando, metanefrídea tem duas aberturas, poro excretor do lado de fora, funil ciliado no celoma, tira excretas do celoma, mas também tira excretas do sangue, né? Então, tanto eu tiro excretas da cavidade do celoma, como a gente, do lado do tubinho, passando do lado do tubo, nós vamos ter vasos sanguíneos. E aí, uma vez que você tenha lá vasos sanguíneos, o sangue passeando aqui do lado, o que acontece então é que excretas do sangue podem ser jogadas dentro do tubo. Excretas do sangue podem ser jogadas dentro do tubo, e o tubo então elimina fora do corpo através do poro excretor, através do nefridióporo. Onde é que nós vamos encontrar essas estruturas, né? Metanefrídeas vão ser encontradas em criaturas como moluscos, em criaturas como anelídeos. Sendo que nos moluscos, as metanefrídeas são chamadas particularmente de órgãos de Bojanos, né? Nomes feios aqui pra gente. Então, moluscos e anelídeos tem isso. Uma observação é que em relação aos artrópodes, as estruturas excretoras, elas são bem peculiares, né? Então, as estruturas excretoras em relação aos artrópodes são um pouquinho diferentes. A gente vai ter três grupos principais de artrópodes, né? No caso dos insetos, as estruturas excretoras são chamadas túbulos de Malpighi. No caso, gente, dos aracnídeos, as estruturas excretoras são chamadas de glândulas coxais. O nome glândula coxal, porque elas se abrem na extremidade da coxa, né? Ou seja, na base da perna. E você tem lá os crustáceos apresentando glândulas verdes ou antenais. Aliás, é por isso, né, que não pode comer a cabeça do camarão, que a cabeça do camarão tem cocô. Na verdade, cocô e xixi.
porque as estruturas excretoras se abrem na base das antenas, glândulas verdes ou glândulas antenais. Nas aulas de sistema excretor, nas aulas de zoologia, a gente conversa um pouquinho melhor sobre o sistema excretor dos artrópodes. Por enquanto, estou só jogando algumas ideias para a gente poder resolver as questões relativas a essa aula. Bom, estava falando que órgãos nefridiais são as estruturas excretoras nos invertebrados. Porque, gente, nos animais vertebrados, as estruturas excretoras vão ser chamadas de rins. Quer dizer, então, que não faz sentido falar em rim, a não ser em animais vertebrados. Então, nesse caso, os rins, eles são as estruturas excretoras dos animais vertebrados. Vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E, gente, existem 3 tipos de rins em relação aos vertebrados. Lá vamos nós, 3 tipos de rins em relação aos vertebrados. Os rins, eles podem ser, número 1, rins pronéfros. Rins pronéfros, gente, são os rins mais simples. Eles são formados por metanefrídeas. Eita, começa a dar um nó na cabeça da gente. Toma cuidado, que o rim pronéfro não é formado por protonefrídeas. O rim pronéfro é formado por metanefrídeas e não por protonefrídeas. Né? Como é que funciona, então, o rim pronéfro? Muito bem, era uma vez a estrutura do rim. E nesses caras, a gente ainda tem um celoma bem desenvolvido, pelo menos nos rins. E a gente tem, como é que é a metanefrídea? Um tubo excretor, onde nós temos 2 aberturas. Um lado aberto, o outro lado aberto. Um lado aberto, o outro lado aberto. Um lado aberto, o outro lado aberto. Sendo que a abertura que fica no celoma continua mantendo aquele nome, né? Nefróstoma ou funil ciliado. Onde o nefróstoma ou funil ciliado pega águas excretas do celoma e então recolhe para dentro da estrutura do tubo. Sendo, gente, que as outras extremidades fechadas vão se reunir de tal maneira que você vai juntar todo mundo para poder eliminar tudo num único poro excretor. Então nós temos os nefróstomas, os funis ciliados. Todos eles vão se reunir para poder dar origem a um mesmo nefridióporo, a um mesmo poro excretor. O rim, então, nesses caras, você vai pegar as excretas do celoma as excretas vêm, são jogadas no tubo e são então eliminadas fora do corpo através do nefridióporo, através do poro excretor. Entretanto, lembre-se que o rim pronéfro, formado por metanefrídea, a metanefrídea tem 2 aberturas. Tira as excretas do celoma, água excretas do celoma, mas também tira as excretas do sangue, né? Então a gente vai poder bombear excretas a partir do sangue para dentro do tubo para poder eliminar. O que quer dizer? Que nessa estrutura do rim desses carinhas, nós temos vasos sanguíneos próximos, né? E a esses vasos sanguíneos próximos dos tubos, eles podem então introduzir as excretas aqui. Então você vai tirar excretas do celoma, você vai tirar excretas do vaso sanguíneo. Onde é que você encontra rins pronéfros? Gente, os rins pronéfros são encontrados somente em larvas de peixes e larvas de anfíbios. Somente em larvas de peixe, em larvas de anfíbios, somente. Tanto é que esse tipo de rim, ele é apelidado de rins larvários. Só na larva do peixe, só na larva do anfíbio. Segundo tipo de rim, ele chama de rim mesonefro. Ora, os rins mesonefros, eles são rins que eles ainda têm metanefrídeas, nenhuma novidade.
Só que aparece agora uma outra estrutura que aumenta a eficiência da filtração do sangue, da remoção de excretas no sangue. Se chama de corpúsculo renal. Então nós temos nos rins mesonéfros, que eles são formados por metanefrídeas. Beleza. Continua tendo as metanefrídeas e além das metanefrídeas, nós vamos ter os corpúsculos renais. Claro que não deu para entender. Vamos tentar explicar isso melhor. Era uma vez um rim desses caras, o celoma ainda bastante desenvolvido, e aquele esquema, né? Você vai ter metanefrídea, tubo excretor com duas aberturas, tubo excretor com duas aberturas. Uma abertura, nefróstoma ou funil ciliado, se abre, aqui, dentro do celoma, não é isso, gente? E você tem que a outra abertura, ela vai se juntando para poder formar um canalzinho onde você vai ter o poro excretor. Estou desenhando aqui só 2 nefróstomos. Mas tem mais, né? Aqui eu desenhei 3, aqui eu desenhei 2, só por desenhar, só porque, sei lá, coloquei o desenho desse jeito. Mas você tem lá várias e várias dessas estruturas lá dentro. E aquele esquema do celoma, as excretas vão entrando nos tubos, vão passeando nos tubos, e aí junta todo mundo para eliminar tudo num único nefridióporo, num único poro excretor. Bom, a novidade é o tal do corpúsculo renal. O corpúsculo renal, nesses rins, ele vai ser a estrutura onde nós vamos fazer uma espécie de cápsula, onde, nessa cápsula, lá dentro, os vasos sanguíneos, eles se enovelam. Lá vem, gente, o vaso sanguíneo, aqui dentro da cápsula, você tem um novelo de capilares, e devido ao novelo de capilares, os capilares estarem enrolados, a pressão do sangue ela é mais elevada, uma alta pressão do sangue, isso aumenta a passagem de excretas para dentro do tubo. Então nós vamos ter no corpúsculo renal uma cápsulazinha, uma cápsula renal. Nessa cápsula nós vamos ter um enovelado de capilares. Está aqui o vaso sanguíneo chegando, dentro da cápsula, o enovelado de capilares. Esse enovelado de capilares, chamado de glomérulo de Malpighi. Rolandinho, alguma coisa a ver com o túbulo de Malpighi dos insetos? Não, só o mesmo cara que descreve as duas estruturas. Esses glomérulos de Malpighi, esses novelos de capilares sanguíneos, o interessante deles é que a pressão do sangue neles é alta. Porque a pressão ela é mais alta, aumenta a passagem de excretas do sangue para dentro dos túbulos renais. Então os rins mesonéfros tem a metanefrídea ainda, tirando as excretas do celoma, e tem os corpúsculos renais, onde você tem lá a cápsulazinha, a gente vai ter, moçada, outra cápsulazinha, e dentro da cápsula, o glomérulo de Malpighi, o novelo de capilar, com alta pressão, o que aumenta a eficiência da transferência de excretas para dentro do tubo, para que você elimine. Inclusive esse ductozinho, né, que vai estar levando as excretas até o lado de fora do corpo, então isso aqui seria a parede do corpo. Chama de ducto arquinéfrico. Aqueles detalhes anatômicos idiotas, né? Então você tem lá, aqui, a parede do corpo, né? Esse tubinho chamado de ducto arquinéfrico. Onde é que nós vamos encontrar rins mesonéfros? Os rins mesonéfros, gente, eles são rins que são encontrados em peixes e anfíbios adultos. Eu lembro que peixes e anfíbios, eles são animais anaminiotas. Desse rim é apelidado de rins dos anaminiotas. Lembra lá que peixes e anfíbios não têm âmino, né? Então eles são anaminiotas, rins dos anaminiotas. O terceiro tipo de rins, que acontece lá nos animais vertebrados, chama de rim metanéfro. E os rins metanéfros não têm mais as metanefrídeas. Por isso que eu disse que isso aqui é para dar um nó na cabeça de qualquer um, né? Ora, o rim pronéfro
é formado por metanefrídeas e não por protonefrídeas. Enquanto que o rim metanéfro não tem nem protonefrídeas, nem tem metanefrídeas. Uma vez que não tem mais metanefrídeas, não remove mais excretas do celoma. Não tira mais excretas do celoma. Esse tipo de rim apresenta somente os corpúsculos renais. Então agora, esse tipo de rim, somente corpúsculos renais, então eles somente removem excretas do sangue. Nesse caso, grande eficiência em remoção de excretas do sangue, porque no corpúsculo renal tem as cápsulazinhas, tem o glomérulo de Malpighi, o novelo de capilar, com a pressão do sangue autona, o que força exatamente as excretas a passar para dentro dos tubos para você eliminar. Esse aqui é o rim que acontece em répteis, aves e mamíferos. Sendo, né, gente, que répteis, aves e mamíferos são animais amniotas, tem amnio, esse aqui são os rins dos amniotas. Aliás, o rim dos mamíferos, o rim dos humanos é desse jeito. E claro, a partir de agora, vamos ao que interessa, estudar como funciona o rim da gente, o sistema excretor da gente.